Olha, sétimo ano, hoje nós vamos iniciar um capítulo novo aí da nossa apostila, volume 3, que é o capítulo 6 que eu coloquei aqui, que nós vamos falar de ângulos e triângulos. Essa primeira aula hoje não vai ser muito grande não, porque eu vou falar só sobre ângulo, uma introdução mais em cima de medida. Algumas coisas que estão aqui é importante da gente saber, eu coloquei aqui para a gente lembrando cada detalhe. Primeiro, a questão do grau. O ângulo, ele é medido em grau, né? A gente fala assim, eu tenho um ângulo de 90 graus, de 45 graus, de 60 graus, de 72 graus, de 180 graus, de 360 graus. A gente representa o ângulo como grau, que é aquela bolinha que eu vou colocar, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu vou chamar aqui, por exemplo, aqui de O, aqui de A e aqui de B. E aqui eu vou traçar um ângulo, ó. Em cima desse desenho que eu vou falar sobre um tanto de coisa aqui. Eu vou traçar um ângulo aqui. Vamos supor que eu vou chamar esse ângulo meu aqui, que é um ângulo de 60 graus. Então, essa bolinha aqui, ó, é o símbolo de grau. Esse ângulo pode ser 60 graus, eu posso desenhar um ângulo de 120 graus, eu posso desenhar outro de 43 graus e qualquer coisa, tá? Então, a questão de lados, vamos prestar atenção aqui. Esse aqui, ó, é o vértice O, é como se eu falasse que aqui é a origem. Aí saiu um segmento OA para cá e um segmento OB para cá. A união, a abertura desses dois segmentos, juntou a abertura, formou esse ângulo de 60 graus, tá? Então, aqui o seguinte, os lados aqui, por exemplo, eu vou falar que os meus lados são AO, beleza? AO e BO. Eu vou falar que é AO e BO. Pode ser também OA e OB, isso não tem nada a ver, tá? BO e OB, isso não vai alterar o lado não. Você pode até falar assim, ó, OA e OB, não tem problema. Esse ângulo aqui, ele fica... Olha como que a gente representa esse ângulo. A gente representa esse ângulo assim, ó, AOB, AOB. O chapeuzinho, esse acento aqui de circunflexo, que no português é o acento de circunflexo, na matemática ele indica onde que o ângulo está formado. O meu ângulo aqui não está formado, não é no vértice O, por isso que o chapeuzinho tem que ficar em cima do O. Então, os exercícios que vocês vão fazer daqui a pouco, vai pedir lados, vai pedir o vértice é onde o ângulo é formado, o vértice O. Vai aparecer essa coisa escrita aqui com o chapeuzinho, às vezes o aluno fica sem saber. Então, a gente representa A, O, B. E onde o ângulo está sendo formado, eu coloco o chapeuzinho. Então, esse chapeuzinho significa ângulo, tá? Então, nós já falamos de grau, já falamos de lado, já falei da escrita, como que o ângulo é escrito. Vamos falar de bissetriz? Bissetriz não é novidade para vocês, não. Muitos alunos já devem saber o que é bissetriz. Outros, às vezes, esqueceram. Mas nós vamos relembrar. A bissetriz é um segmento que parte o ângulo no meio certinho. Então, aqui, ó, esse pontilhado que eu estou fazendo aqui, ó, esse pontilhado aqui, ele vai ser a minha bissetriz. Mas, como o ângulo media 60 graus, ele vai partir 30 graus para um lado e 30 graus para o outro, que ele parte o ângulo no meio certinho. Se o ângulo fosse de 100 graus, ficaria 50 para um lado, 50 para o outro. Então, quando vocês, no exercício aí, vocês ouvirem bissetriz, a bissetriz é que parte o ângulo ao meio. É o segmento que divide o ângulo no meio certinho, tá? Então, na hora que os exercícios pedir o valor de tal ângulo e traçar a bissetriz, vocês já sabem o que significa. Então, nós já falamos do grau, que é a bolinha representativa. Já falamos de bissetriz, que parte o ângulo ao meio. Já falei dos lados, né? Que é o lado AO ou OA. Esse aqui é o lado BO ou OB, tanto faz. Pode começar da origem aqui do O, não tem problema. Daqui a pouco eu vou falar de classificação e de medidas, que eu vou ensinar vocês a usar o transferidor para fazer as medidas de ângulos. Porque um tanto de exercício aí que vocês vão fazer precisa de medir os ângulos. E a gente só mede ângulo através do transferidor.
Até se você não tiver um transferidor, eu vou pegar daqui a pouco, apresentar um transferidor, você tem de pedir, né? Os pais para dar um jeitinho de comprar lá numa papelaria, é baratinha, coisa, né? Toda papelaria tem. Porque não tem como resolver medida e fazer exercício de ângulo sem um transferidor, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a classificação dos ângulos. Aqui, em classificação, como que a gente classifica um ângulo? Um ângulo pode ter todas essas classificações aqui, ó. Ele pode ser um ângulo reto. Ângulo reto é quando ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Aí, um desenho geralmente de um ângulo de 90 graus, ele é desenhado assim, ó. É uma reta horizontal, outra vertical, e o ponto de encontro delas forma esse quadrinho, que é o ângulo de 90 graus. Esse quadrinho aqui, a medida dele é 90 graus. Então, um ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma abertura de um ângulo aqui, ó. Vou colocar esse ângulo aqui valendo 45 graus. Então, ele é um ângulo agudo, tá? Se ele tiver até 89,9, ele é agudo. 70, 2, 15, 45, 30. Se a medida dele for abaixo de 90, ele é classificado como agudo. A classificação obtuso, o ângulo é obtuso quando ele é contrário, que é esse aqui, ó. Ele é maior que 90 graus. Então, aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma abertura aqui, ó, mais larguinha. Vamos supor que eu chamo esse ângulo aqui de 108 graus. Olha lá, ele é mais aberto que o ângulo, ó, o agudo, ele é mais fechado que o de 90 graus. O obtuso, ele tem que ser mais aberto, porque ele é maior que 90. E eu dei um exemplo aqui de um ângulo de 108 graus. Ele pode ser 120, 150, 200. Se ele for maior do que 90, ele é chamado obtuso. Agora, o ângulo raso. O ângulo raso, ele pode ser chamado de uma outra coisa também. Eu vou até colocar aqui dentro do parente, ó, do parênteses. Ele pode ser chamado também de ângulo de meia volta. Olhem só, por aqui já deu para interpretar. Meia volta. Uma volta completa é uma circunferência completa. Todos vocês sabem que uma circunferência tem 360 graus, uma circunferência fechada. Quando eu falo meia volta, é como se eu estivesse dando meia circunferência. Aí tá fácil. Se uma circunferência completa é 360 graus, a metade dela é 180. Então, meia volta é meia circunferência, que é 180 graus. Só que esse ângulo aqui de 180 graus, então aqui, ó, mede 180 graus. Então, esse ângulo de 180 graus, ele pode ser chamado de ângulo raso ou de meia volta. Ele pode ter esses dois nomes aí, tá? Aí, quando ele for exatamente 180 graus, eu não classifico ele como obtuso, não. Porque o obtuso eu sei que tem mais que 90. Aí o aluno falou assim, uai, mas 180 é mais que 90. Mas para o 180, ele tem esse nome especial. E o desenhozinho do ângulo raso é esse aqui, ó. Olha como que é o desenhozinho dele aqui, ó. É assim, ó. Porque isso aqui está representando metade de uma circunferência. Então, esse é o símbolo do ângulo de meia volta ou ângulo raso. Ele tem uma reta e uma meia circunferência. Agora, o ângulo nulo, o próprio nome já fala nulo. Nulo é zero, né? Então, o ângulo nulo é aquele que mede 0 graus. Ele não tem valor nenhum. Como que é o desenho de um ângulo nulo? O desenho de um ângulo nulo é assim, ó. Eu desenho uma reta e não tem abertura de ângulo nenhuma. Eu não posso nem fazer isso aqui, ó, porque isso aqui está mostrando que é meia volta. Fica só a reta vazia. Porque para formar um ângulo, eu tenho de ter duas retas. Eu vou ter as duas retas aqui, ó, mas uma está em cima da outra. Vai estar uma em cima da outra, ela não vai ter abertura. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma outra. Elas fizeram uma abertura. Aqui também eu tenho duas. Eu tenho uma para cá e uma para cá. Elas fizeram uma abertura. Agora aqui não tem abertura. Tem as duas, tá? Só que eu estou mostrando que está uma em cima da outra. Ela não abre, não tem abertura. Porque ela não tem ângulo, ele é de 0 graus. Tá bom? Então aí, ó. Essa é a classificação. Vai ter um exercício aí que vai pedir para você completar.
Vai ter um complete aí. A medida do ângulo você vai medir, aí você vai falar se ele é agudo, se ele é obtuso, se ele é reto. Então, as características estão todas aqui. Agora nós vamos falar de medida de ângulo agora, do transferidor. Aqui, com relação a medidas, eu vou ensinar vocês a usar o transferidor, mesmo que seja por vídeo, né? Mas a gente vai ter de, né, tentar aí. Existem alguns transferidores que eles são assim, ó, tem essa circunferência completa. Outros tem só metade, é só assim. Eu até prefiro esse que é a metade. Ele é mais fácil de trabalhar. Mas como eu tenho aqui em casa é esse. Mas assim, se vocês não tiver e precisar de pedir os pais para poder comprar, se achar, vocês peçam para comprar o que tem meia volta, o que é só a metadezinha, tá? Mas se não achar, não tem problema ser esse não, porque esse aqui tem uns 360 graus todo. Aí deixa eu ensinar como é que vocês vão medir um ângulo. Aqui vai ter exercício aí que vai ter um tanto de ângulo para vocês medir. Esse pontinho aqui é o vértice. Você vai colocar o ponto zero nesse vértice, tá? O ponto zero. Porque tem os números 0, 10, 20, 30, 40. Vocês vão ver a numeraçãozinha aqui, ó, tá? Que vem os númerozinhos. Aí, em cima do vértice, o que que você vai fazer, tá? Você vai ver que aqui no meio tem um tracinho aqui no meio, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse tracinho aqui, vocês vão posicionar ele em cima do vértice. Ou às vezes vem um furinho, tá? Pode ser o que tá aqui no meio. Aí olha como é que vocês vão fazer. Vocês vão colocar ele bem aqui no vértice e colocar o zero em cima dessa reta que tá horizontal aqui, ó, que tá deitada. E depois, a partir do zero, você vai olhar até essa reta azul minha aqui, ó. Você pode até fazer assim, ó, para ajudar. Você pode pegar uma régua, tá? Para ajudar. Você pode pegar uma régua, colocar aqui em cima, só para você marcar certinho. Aí vem cá e faz uma marquinha aqui, ó, tá? Você vai abrir aqui e vai colocar lá, ó, uma marquinha. Aí você vai marcar aqui. No meu aqui mesmo, ó, o zero. Então, 10, 20, 30, 40, 45, 45. O meu deu aqui 45 graus. Então, eu fiz um ângulo aqui, eu fiz uma abertura de 45 graus. Entre um número e o outro, deixa eu mostrar para vocês, ó, 10, 20, aqui, ó, bem pertinho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, entre o 10 e o 20, essa bolinha aqui do meio é o 15, ó, 20, 25, 30, 35, 36, 37, aí tem uns risquinhos aí, né, 38, esse meu deu 45 certinho, mas ele poderia ter dado 47, né, poderia ter dado 43, eu vou fazer uma outra abertura aqui, vou fazer agora um ângulo obtuso, tá, eu vou fazer assim... E vou fazer assim agora, ó. Vamos ver quantos graus esse ângulo meu marcou. Então, ó, o vértice aqui, ó. O vértice é aqui. Então, em cima do vértice, você vai colocar aquele pontinho do meio que eu já mostrei, tá? E você vai colocar retinho aqui, ó. Ó. De modo que aqui, em cima da reta, seja o zero. O número zero, ele tem que estar em cima da reta. E o pontinho do meio em cima do vértice. Aí você vai contar daqui para cá, até encontrar na minha outra reta azul. Então, deixa eu abrir meu pincel aqui. Olha aqui, ó. Ó, aqui tá certinho. Olha onde que ele bateu aqui, ó. Eu vou fazer uma marquinha, porque eu vou contar, ó. 10, 20, 30. Ele veio até 115, 116, 117, 118. Depois do 115 aqui, entre o 110 e o 120, 115. Ele passou 3 risquinhos. Então, eu confeccionei um ângulo de 118 graus. Ok? Então, vocês vão precisar, para essa lista de exercício aí, se não tem um transferidor para fazer hoje, peça para comprar, tá? Amanhã vocês façam, ou no final de semana, mas tem de, para ângulo vai precisar. Então, vai ter de adquirir o transferidor, não tem como, tá? Então, pessoal, né, repetindo, vocês colocam o meio, que é o pontinho do meio, em cima do vértice e colocam em cima, retinho aqui, ó, no zero. Em cima da linha que tá aqui é o zero.
E a partir do zero você vai contando 10, 20, 30, olha lá. O meu deu lá em 118 graus, tá? Esse meu aqui foi uma abertura de 45 graus. Então, se não quiser usar a régua, às vezes eu gosto de pôr a régua em cima para ficar retinho. Mas você pode ir contando, marca uma pontinha aí e vai contando. Não é obrigatório usar a régua não, depende do aluno se ele achar. Tá bom? Então, isso aqui. Só que aí, deixa eu mostrar uma situação oposta. Eu aqui já tinha desenhado os ângulos. Eu desenhei os ângulos, depois medi. Agora eu vou fazer o contrário. Eu já vou dar a medida e a gente vai desenhar. Então, eu quero que vocês façam para mim aqui um ângulo, uma abertura de 23 graus e quero também uma abertura de 78 graus. Então, como que você vai fazer esse ângulo? A primeira reta, né, você já traça. Então, aqui eu vou pôr uma setinha que eu vou desenhar um de 23 graus. A primeira reta você já traça, já risca ela assim, ó. Aí, você vai colocar o transferidor, aqui vai ser sua origem. Você vai colocar o transferidor, o pontinho que tá aqui no meio, tá? Esse pontinho aqui central, você põe em cima da origem. E aqui, essa reta aqui vai ficar no zero. Então, olha como é que você vai fazer, ó. O pontinho central e a retinha aqui tem que ficar no zero, ok? Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. E aqui está no zero, ó. O centro está em cima do vértice e o zero está em cima da minha linha azul. Aí você vai contando aqui no transferidor até dar 23 graus. Olha o meu aqui para vocês verem, ó. Ó. Aqui, ó, 10, 20, o meio é 25, então um pouquinho antes, deu aqui, ó. Aí você faz uma marquinha aí, onde que deu 23, depois você pega a régua, aí para ficar certinho precisa da régua. E liga lá, ó, ó, aqui, ó. Esse ângulo que eu construí aqui foi um ângulo de 23 graus, aí uma abertura pequenininha, ó, 23 graus. Bem mais fechadinho que esse, porque esse era 45. Agora nós vamos traçar esse aqui, ó. Esse aqui de 78 graus. Eu vou fazer ele aqui. Você já faz a primeira reta. Essa aqui é você que faz. Aqui é o vértice, ó. Onde está o vértice? Aí você vai pegar o transferidor. Vamos lá? O ponto, o centro dele aqui vai ficar em cima do vértice. E a linha aqui que eu fiz azul em cima do zero. Então, já posiciona o zero virado para esse lado aqui, ó, direito. Ó, olha o que eu fiz aqui, ó, certinho, ó. Em cima do zero, no centro, o zero tá aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem aí, mas o zero está em cima dessa linha azul. Agora, você vai contando 78. Então, vamos lá comigo aqui, ó. Deixa eu posicionar direitinho, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Só que aqui no meio é o 75. Só que tem uns tracinhos dos milímetros lá. Então, depois do 75, 76, 77, 78. Deu aqui, ó. Aí você faz uma marquinha. Aí a régua agora vai te ajudar. Aí você vai lá na origem e vai passar na marquinha aqui, ó. Viu? Em cima da marquinha que eu tinha colocado. Então, essa abertura que eu fiz aqui, ó. Esse ângulo meu aqui, ó, ele é um ângulo que mediu 78 graus. Então, eu mostrei os dois jeitos. Eu já dei o ângulo desenhado e a gente mediu. E aqui eu dei as medidas e a gente desenhou o ângulo. Fizemos os dois processos. Mas é muito fácil. Eu só repito, precisa do transferidor, tá? Então, pessoal, de conteúdo nosso é isso. Hoje a gente vai falar só essa parte inicial de ângulo. Então, deixa eu falar para vocês. Na página 47 e 48, nós temos exercícios de 1 a 7. São 7 exercícios. É o que vocês vão fazer para mim para a aula de amanhã. Vocês agora vão sentar agora, né? Porque esse vídeo aí não deu nem 20 minutos. Né? E nossa aula... Se é um horário, são 2 horários 45. Se é um, é 45. Então, nós vamos completar com a resolução. Vocês vão fazer esses 7 exercícios para mim. E na próxima aula, amanhã, eu estarei fazendo a correção e tirando as dúvidas. Ok? Então, bom trabalho para vocês.